e milhões de usuários de planos de saúde que não sofreram reajustes nas mensalidades no ano passado, entre setembro e dezembro de 2020, correm o risco de começar o ano com uma verdadeira bomba para o orçamento financeiro. Um aumento no valor mensal dos boletos, dos planos de saúde, pode ultrapassar 40%. Mas isso é possível? Está na lei? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o advogado Juliano Pessoa, que está conosco pela internet e nos esclarece se é possível cobrar tudo isso realmente de reajuste. Boa noite, doutor Juliano, tudo bem? Tudo jóia. Boa noite, Edson. Satisfação mais uma vez participar do programa. Pois é, essa notícia não foi muito boa não, para quem já começa o ano tendo um reajuste tão alto. Mas por que esse reajuste é tão alto, hein, doutor? Olha só, é importante que a gente esclareça, na realidade, que algumas notícias começaram a circular essa semana, né, tratando desse percentual assim, mais elevado, mas na realidade trata-se de uma estimativa que algumas instituições estão fazendo com base no reajuste de 2020 e fazendo uma projeção, vamos dizer assim, em relação ao reajuste que acontecerá ainda em 2021. Então, por hora, o que nós temos na prática, e é importante que os beneficiários entendam e fiquem atentos também a isso, né, para poder monitorar e fiscalizar nos seus boletos, o que a gente vai ter a partir desse mês é a cobrança do reajuste referente ao ano de 2020, né, que ficou suspenso até o mês passado. Então, isso será diluído em 12 meses e virá nos boletos de forma separada da mensalidade. O que essas notícias que circularam essa semana estão trazendo é uma expectativa, vamos dizer assim, do que poderá acontecer em relação ao reajuste de 2021, que será somado, né, naturalmente, a esse reajuste que já aconteceu e será diluído nesses 12 meses. Então, na realidade, se trata disto, né? Não é um aumento dessa monta que irá incidir agora a partir desse mês. É uma previsão já somando com o reajuste previsto para esse ano, não é? Agora é importante frisar, é obrigatório que o reajuste seja diluído durante todo o ano? Quer dizer, o plano de saúde não pode cobrar agora em janeiro todo o percentual que deixou de cobrar no ano passado? É interessantíssima essa pergunta. Sim, em relação a 2020, de fato, ocorrerá desta forma. Já foi definido e já foi determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar que o período relativo a 2020 seja diluído em 12 parcelas, justamente para não trazer esse acúmulo tão forte para os beneficiários, para os consumidores. Agora, o reajuste que se trata de 2021, isso só acontecerá a partir de maio, né? As tratativas ainda não formais, né, pelo menos não iniciaram, e será feito a partir de maio, que é justamente o período onde a Agência Nacional comunica, né, esse reajuste que irá incidir. Em relação a 2020, o que é que o beneficiário precisa saber? Principalmente aquele individual e familiar. O reajuste foi de 8,14%, então ele já tem essa definição. O que acontece muitas vezes é que vários beneficiários estão inseridos, às vezes até sem, de repente, ter ciência, em planos de grupos, né, com mais de 30 vidas, 30 ou mais. Então, esses planos, eles têm algumas peculiaridades e eles não estão atrelados a esse índice que a ANS preconiza, entendeu? Então, nesses casos, de fato, você pode ter um percentual maior, como também já pode ter ocorrido, nesses casos de planos empresariais, já ter havido o reajuste em 2020 ainda. Isso pode ter ocorrido e não há nenhuma ilegalidade disso. Agora, se ele estiver inserido nesse grupo de individual e familiar, aí sim tem que ser respeitado o que foi preconizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e terá que haver a diluição em 12 meses. Além disso, eu acho que é importante que a gente traga informação aqui para o consumidor, no sentido dele ficar atento, acompanhar isso de perto, e as instituições que fiscalizam também, os PROCONs são muito importantes nesse sentido, que defendem os consumidores nacionalmente, e a imprensa também, porque é natural, e é o que se espera, inclusive, né, que o reajuste de 2021 ele tenha um impacto menor do que o de 2020. Por que eu digo isso? 2021 levará em consideração o ano de 2020, onde nós tivemos um processo muito forte da pandemia, que suspendeu todos os procedimentos eletivos por um bom período. Então, houve uma redução de custos significativa, né, de sinistralidade por parte das operadoras. Elas, de certa forma, do ponto de vista econômico, houve um certo benefício nesse sentido. Então, naturalmente, a gente aguarda e espera que o reajuste de 2021 ele seja
menor do que, de repente, o aplicado para 2020, que levou em consideração os anos de 2019 e 2018, onde não havia pandemia nem suspensão dos serviços. Agora, doutor, é importante explicar isso, né? Essa questão do acúmulo, que para a gente ficar atento. Então, inicialmente, agora, por exemplo, o que já pode ser cobrado agora é esse reajuste de menos de 9%. Então, para arredondar, 9% do valor. Não pode passar disso. Então, se você tinha um plano de R$1.000, por exemplo, o reajuste vai ser cerca de R$90. Basicamente é isso, né? Na conta rápida aí. Se for mais que isso, é importante denunciar. Se cobrar de uma vez no mesmo mês, também denunciar. Isso? É isso. Agora, sim, essa conta foi interessante até você trazer esse exemplo, para a gente ver se as pessoas conseguem entender. Vamos pegar um plano mais barato, R$100. Ele teve 8,14% de aumento. Então, seria equivalente a R$8,14. Né? Então, ele passou a ser R$108,14. E aí, pega-se no cálculo, na fórmula, este valor, multiplica-se por 8 meses, que são os 8 meses que ficaram suspensos em 2020, né? Que é de maio até dezembro, e depois se divide por 12. Então, ele pega 108,14 mais o valor que foi encontrado vezes 8, né? Divide por 12, que dá, se a gente for fazer essa conta de fato real, dá 5 e pouco. Esse exemplo que eu estou te dando aqui, inclusive, é importante que as pessoas busquem informação em relação a isso. Ele está no site da ANS, da própria ANS, ans.gov.br, passando sobre reajuste dos planos de saúde, e quando ele descer a matéria, que vem discriminando tudo o que aconteceu, lá embaixo vai ter uma tabelinha mostrando exatamente este exemplo de um plano de R$100, como é que incide o aumento e como é que ele divide os meses que foram suspensos, e ele vai pagar agora em 12 parcelas. Então é importante que o consumidor tenha o hábito de acessar o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque ele vai ter uma ideia mais precisa, né, de como é que deve funcionar tudo isso, com exemplos práticos ali, bem fáceis de ser entendidos. E caso ele receba o seu boleto e veja que, de repente, há algo ali que não coincide com aquilo que ele está vendo lá no site da ANS, ele automaticamente entra em contato com a sua operadora, peça explicação, né? Se for por telefone, ele peça o número do protocolo para deixar isso registrado. Se for por e-mail, melhor ainda, né? Porque a operadora terá que responder por e-mail, isso é documento. E caso ele ainda não fique satisfeito com essa explicação que a operadora lhe oferecer, ele entra em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar direto. A agência, ela monitora isso de muito perto, e o consumidor pode abrir uma reclamação contra a sua operadora. O que é que a ANS vai fazer? Ela entrará em contato com a operadora daquele beneficiário e irá solicitar explicação sobre aquele caso concreto. A operadora irá fazer as manifestações dela, a ANS irá verificar se está tudo ok ou não, e responderá a este consumidor. Se houver irregularidade, a própria ANS já tomará as medidas administrativas para poder fazer com que a operadora se responsabilize por esse equívoco, né? E aí o consumidor também, de sua parte, poderá buscar um profissional da área jurídica de sua confiança para também empreender os meios necessários para que a operadora cumpra a legislação e também as normas que são determinadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Doutor Juliano, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, né? Vamos torcer para que realmente as operadoras sigam o que diz realmente, respeitem realmente os seus consumidores, os seus clientes, né? Porque realmente a situação já está difícil. Você tem um aumento de uma vez só, não dá, né? E não é isso que está previsto na lei. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, uma boa noite.